E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 17, na qual nós trataremos da reforma protestante, que também é um dos fatores do início da modernidade. Esse é um assunto que eu me interesso muito, particularmente, mas nós não abordaremos com extrema profundidade o sentido teológico da reforma ou os seus argumentos favoráveis ou contrários intra-discussão teológica. O que nós faremos realmente é descrever o fenômeno e mostrar o seu impacto na história macro da Europa, especialmente na história do continente e dos estados que compõem essa Europa e essa modernidade. O que acontece é, como nós estamos vendo aí, uma sátira do estado da igreja no início da modernidade, ou seja, da transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Nós temos, conforme nós falamos na nossa aula sobre a cristandade medieval, já inicial, movimentos pré-reformadores, tal como de Wycliffe e dos Lollardos na Inglaterra, tal como de Hus e dos Hussitas na Boêmia, mas esses movimentos foram locais e foram contidos, de certa forma, pela cristandade, especialmente através do concílio de Constança e da ação estatal em consonância com esse poder da igreja, tal como marca a Idade Média, e também dado a limitação acadêmica das discussões que os pré-reformadores levantaram. No entanto, a Idade Média, com a sua glória universitária, das discussões escolásticas cada vez mais abstratas, e também a complexidade da tradição da igreja, que já comportava 1500 anos de tradição, de reflexão teológica cristã, efetivamente a quantidade de correntes mesmo dentro da Igreja Católica é cada vez maior e mais plural. Você tem, durante a Idade Média, um debate acadêmico muito intenso em relação com paradigmas filosóficos que terão consequências teológicas, tal como a querela dos universais, entre realistas, entre nominalistas, etc. E, efetivamente, o movimento próprio da reflexão católica medieval, que é a escolástica, também gerará resistências, gerará contra-movimentos intelectuais. Então você tem uma diversidade de pensamento, movimentos pré-reformadores e, inafastavelmente, uma questão que a igreja sempre tentou depurar de si mesma, mesmo ao longo de toda a Idade Média, que é a questão moral, da atuação, efetivamente, do clero, especialmente dos setores mais elevados da hierarquia, que é, muitas vezes, não compatível com a prescrição de moralidade cristã. E tal como o século obscuro do século X do papado, que gerou movimentos reformadores intra-igreja católica, também o estado de coisas a ser criticado, como também um estado nicolaísta, hedonista e de perversões de certas ordens cristãs, levará também a um questionamento dos reformadores aí, tanto ou seja, movimentos depuradores que permaneceram fiéis à teologia católica e dentro da Igreja Católica, tanto quanto fora, e realmente seriam os protestantes que efetivamente se cindiriam em verdadeiro cisma, tal qual a Europa não via há 500 anos. Devemos lembrar que o cisma do Oriente dividiu a Igreja entre católicos e ortodoxos no ano 1054, e a divisão permanece até hoje. O cisma do Ocidente dividiu durante o século XIV
o Papa de Avignon e o Papa de Roma e depois até o Papa de Pisa, mas foi uma divisão muito mais política do que efetivamente teológica, e aí realmente a unidade do Ocidente, enquanto Ocidente é depurado da Europa Oriental, será quebrada no século XVI, então 500 anos depois do primeiro e mais importante cisma, que foi a cisão entre Oriente e Ocidente. A verdade é que a reforma consegue efetivamente se afirmar e não ser suprimida, e não ser contida, e não ser conformada, tal como os movimentos pré-reformadores, porque já estamos no início da modernidade, na qual a cisão da identidade já começa a migrar da igreja, da cristandade, para o Estado-nação, e o Estado não mais será tão subserviente à igreja quando a igreja tentar efetivamente conter a reforma, e ao mesmo tempo o que era restrito aos círculos universitários, e a reforma nascerá como um movimento universitário, não será contido dentro do movimento universitário, porque graças à imprensa o pensamento acadêmico começa a extravasar e a permear toda a sociedade, toda o conjunto dos alfabetizados, dos letrados, e portanto incluir a sociedade civil, digamos assim, né, a sociedade leiga, também nas discussões e nos debates filosóficos e teológicos da época. E é, portanto, graças à imprensa e graças a esse ethos renascentista que nós descrevemos na nossa última aula, com o aprimoramento do classicismo, com o entendimento cada vez melhor das línguas clássicas, que nós teremos esse movimento também da reforma dialogando com essas questões. Então você tem, por exemplo, no avanço de filólogos humanistas que desenvolvem cada vez mais o conhecimento especializado e depurado do grego, você tem o questionamento da tradução oficial da Igreja Católica do texto original, Novo Testamento em hebraico e o Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento hebraico traduzido para o grego na Septuaginta. Então, esse corpus grego se passa para o latim graças à Vulgata de São Jerônimo, que é a versão oficial considerada pela Igreja, e a crítica textual, hermenêutica, filóloga, humanista, começará a criticar essa tradução e até propor, na verdade, novas interpretações e novas adequações à tradução bíblica, que desencadeará também consequências teológicas importantes. Então você tem, por exemplo, Vala, que foi um erudito que demonstrou o estado apócrifo, né, forjado de vários documentos medievais relacionados ao poder temporal do papado, como, por exemplo, a doação de Constantino, né, a Translatio Imperii, e toda a questão se o Papa é o verdadeiro sucessor dos imperadores, até no ponto de vista político, na região central da Itália. E, de outro lado, Erasmus, de Roterdão, um dos maiores humanistas da Renascença, e que, muito católico, nunca deixou de ser católico, inclusive entrou em debates teológicos com os reformadores, especialmente Lutero. Ele também é um desencadeador da reforma, fazendo uma nova tradução do Novo Testamento do grego, e percebendo, né, que existiam falhas nas versões utilizadas até então. Então, por exemplo, em 1516 há essa tradução de Erasmus para o grego, e há um movimento na igreja em busca, né, desse status renascentista, na qual em 1516 começará efetivamente a construção da nova Basílica de São Pedro, que substituirá a Basílica criada por Constantino no Vaticano para a atual e gloriosa Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, em Roma. E na verdade, todo o sistema de financiamento desta construção será muito questionado pelos reformadores como um financiamento que profana a santidade da igreja através da mercantilização, através da venda de indulgências, etc. Então você tem esse caldo que efetivamente startará
a reforma, e dessa vez a reforma não poderá ser contida, tal como pré-reformadores foram contidos. Então, efetivamente, você tem, aí, 31 de outubro de 1517, há uma divergência historiográfica. Se efetivamente houve a fixação das 95 teses de Martinho Lutero na porta da igreja, né, de Wittenberg, onde ele lecionava na Universidade de Wittenberg, que é a universidade da capital da Saxônia Leitoral, que era um importante estado dentro do Sacro Império Romano Germânico, e em 1517 há a dúvida se ele pregou efetivamente na porta ou se ele enviou por carta ao arcebispo, mas efetivamente tornou pública as suas 95 teses contra indulgências, que ainda assim são, na sua raiz e no seu raciocínio, ainda dentro de uma cosmovisão católica. A igreja depois condenaria, né, várias teses, a proporção entre condenadas e aprovadas foi 49, né, a 46. Então existia aí uma parte que a igreja estava, né, disposta a aceitar e uma parte que considerava irreconciliável, mas a divergência teológica de Lutero, que na verdade vem desde da sua manifestação anti-escolástica de alguns anos antes, e as teses que ele orientou em Wittenberg são todos na contramão e na contestação direta à escolástica aristotélica, especulativa, filosizante da Idade Média. E efetivamente isso será cada vez mais progressivo, essa diferenciação estritamente teológica também, até que os ânimos se exaltam cada vez mais, e em 1521 Lutero é excomungado, dado, né, não apenas as 95 teses, mas o seu corpus teológico, que é incompatível com o catolicismo basicamente em 3 grandes dogmas, premissas do pensamento luterano, que é sola fide et gratia, né, a salvação pela fé somente, através da graça somente, e esse é o chamado princípio material da reforma, né, que contesta a natureza sacramental da igreja, que contesta o caráter meritório das obras pós renovação da graça, que contesta intercessão e aplicação de méritos, etc. E, por outro lado, a sola scriptura, que contesta a autoridade e infalibilidade da igreja enquanto instituição coesa, né, continuação do corpo de Cristo na Terra, em detrimento de um corpo místico, e do sacerdócio universal, que realmente tira da hierarquia da igreja a palavra final e o locus adequado de elaboração hermenêutica da revelação. Então, com sola fide et gratia, com sola scriptura, com sacerdócio universal dos crentes, efetivamente se desenvolve um sistema teológico totalmente incompatível com a teologia católica, e aí a reforma não poderá se dar de dentro da igreja católica, e realmente será uma outra tradição gerada a partir, né, do cristianismo ocidental. Então, esse que é o aspecto teológico, inclusive, que é comum a todas as matizes protestantes, esses itens que nós acabamos de enunciar, gerará reforma e conflitos políticos e muitas vezes militares em quase todos os países da Europa, e abalará a homogeneidade religiosa que sustentou a cristandade durante toda a Idade Média. E não será mais possível uma unidade civilizacional baseada em um sistema internacional baseado no transcendente, baseado na igreja. Deverá se construir uma nova ordem, que efetivamente será a consequência política da reforma, né? O surgimento de uma nova ordem internacional com outras premissas. Então você tem, efetivamente, Lutero, que seria facilmente reprimido, não fosse a defesa que os príncipes alemães fazem de Lutero, em especial o eleitor da Fraxônia, Frederico Sábio, da Saxônia, que era o sucerano direto de Lutero, que lecionava em Wittenberg. E você tem, então, aquele sistema que nós falamos na nossa aula sobre o Sacro Império, que é um sistema fraco, é um sistema, né, de uma federação muito fraca entre estados germânicos feudais muito fortes. E um imperador eletivo, e por não ser hereditário,
toda vez tem que renovar a sua pretensão de autoridade sobre o império, e bastante fraco no sentido da impossibilidade de interferir na governança interna de cada feudo, de cada príncipe alemão. E aqui o Sacro Império estava fragmentado em centenas de estados alemães dotados de autonomia administrativa. Então nós temos aí, por exemplo, a Dieta de Worms, em que Lutero se apresenta diante do Sacro Imperador Romano Germânico Carlos V, que também era rei da Espanha, uma personagem central no século XVI, uma pessoa extremamente poderosa do ponto de vista político, e se recusa a se retratar das suas obras. E efetivamente recebeu um salvo-conduto para poder ir à Dieta, que é a reunião dos príncipes com o imperador para decidir a governança do império. E efetivamente ele seria protegido pelo seu sucerano, pelo príncipe Frederico da Saxônia, que lhe dará guarita e que lhe dará inclusive os meios para que traduza a Bíblia para o alemão vernacular. E dado o princípio da sola escritura, é muito importante para a reforma que o povo cristão tenha acesso direto às escrituras. Então, através da imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro impresso, através da imprensa, disseminar a quantidade de exemplares disponíveis ao povo, mas dar ao povo o Evangelho e a Bíblia na língua vernacular que o povo entenda, para que o povo possa acessar o conhecimento e, inclusive, interpretá-lo. Então, também existe uma forte vetor de alfabetização e de educação básica das classes baixas através da reforma, mas, efetivamente, então, Lutero, e assim como Tyndale na Inglaterra, sempre há um esforço dos reformadores na tradução e na crítica textual da hermenêutica dos textos bíblicos. Então você tem Lutero protegido pelos príncipes. Os príncipes que aderem à reforma formarão uma liga, inclusive uma liga militar, para se defender da investida do imperador e das potências estrangeiras católicas. Isso gerará guerras sem fim na Alemanha durante o século XVI. Os príncipes assinam a famosa Confissão de Augsburgo, que é a primeira confissão estruturada, sistematizada, teologicamente coesa, do protestantismo, que no caso da fé luterana, especificamente em 1530, e as guerras levarão até o esgotamento de ambos os lados. É impossível, dado a fragmentação da Alemanha, que o imperador imponha a sua autoridade na defesa da ortodoxia católica, e efetivamente a guerra só gerará desgaste até que se faz uma paz, a paz de Augsburgo em 1555, que estabelece um princípio que no início seria só o império e que no final da nossa aula veremos que seria universalizado, o princípio de que cada príncipe tem autonomia dentro do território a decidir qual religião que aquele estado seguirá, que no caso é a sua, e que o povo segue por premissa a religião do príncipe. Se você está incomodado com a religião do seu príncipe, que é a religião por definição do seu estado, você mude para um estado que tenha a religião compatível. Então, favorecendo inclusive a migração entre estados com base na religião, basicamente refugiados religiosos por toda a Europa. Então você tem, a partir da Alemanha, essa fragmentação, que é uma fragmentação interna, inclusive, da Alemanha, antes de ser entre estados europeus. Então você tem esse movimento. Reforma teológica, discussão teológica, que gera uma ruptura institucional que é acobertada pelo Estado-nação, ou pelos elementos do Estado-nação que impedem que a Igreja consiga fazer a acomatação logo na nascença do movimento. E então você tem essa associação entre o poder político nacional e muitos reformadores em muitos países, até porque a Igreja sempre foi fator de delimitação do poder real, ou seja, contrapeso ao poder real, conforme nós falamos na nossa aula sobre Sacro Império, e nós abordamos feudalismo. O poder nacional, que é o poder do rei, está limitado pela nobreza, que tem os seus privilégios, a sua autonomia, e pela Igreja, que
comanda o sistema internacional. Então, o poder real, que está no início da modernidade se expandindo e se reforçando inclusive com o apoio da burguesia, com o apoio do povo, com o apoio muito a contragosto da própria nobreza, ele agarrará a oportunidade da reforma como uma oportunidade de minar um contrapeso, que é o contrapeso da igreja. E mesmo os católicos, mesmo os estados que permanecem católicos, o poder nacional político dos reis usará a ameaça da reforma como uma forma de ganhar mais autonomia frente ao poder do papado. Então há uma ameaça constante, mesmo nos estados católicos, de que você pode acabar aderindo à reforma e que aumenta a ingerência do poder político sobre a comunidade eclesiástica, mesmo nos países que permanecem católicos. Então o Estado Nacional aproveitará a reforma ou por convicção ou por conveniência, às vezes os dois juntos, como acontece muito em história. Nós nunca podemos pensar apenas num ponto de vista materialista, achar que tudo é interesse escuso, tudo é querendo ganhar vantagem. Não. É uma Europa que viveu 1000 anos de reflexão teológica, e isso importa muito na vida das pessoas, e a educação das pessoas está calcada em premissas transcendentais teológicas. Então muita reforma é um movimento intelectual genuíno que as pessoas aderem, mas é claro que isso altera as estruturas, e nas estruturas políticas o efeito é muito prático, no qual o Estado-nação se reforçará na sua autonomia política através da reforma, aderindo a ela ou resistindo a ela. Independentemente, isso reforçará o poder dos estados nacionais. Então, você tem esse mesmo movimento que acontece na Alemanha, acontecendo no espaço da mesma geração, em vários lugares da Europa. Você tem Zwinglio, que fez a reforma em Zurique, né, na Suíça, e os cantões suíços que sempre tiveram liberdade e sempre foram proto-democratas, no sentido da deliberação direta. A linha reformada calcará muito bem nas tradições proto-democráticas da Suíça, levando a um evangelicalismo muito popular. Calvino em Genebra, mas não apenas em Genebra. Calvino, que tem similaridades com Lutero, mas tem diferenças. Tem a doutrina, né, da dupla predestinação, da expiação limitada, várias questões da depravação total, né, várias doutrinas teológicas próprias do calvinismo que gerará a linha reformada dentro do protestantismo. Tem a linha luterana, a linha anglicana e a linha reformada. A linha reformada, que é a linha calvinista, efetivamente ganhará não apenas Genebra e parte da Suíça, mas especialmente a Holanda, os Países Baixos, especialmente a Escócia, e gerará uma disruptura muito intensa dentro do Reino da França, que nunca aderiu à reforma, mas que gerou um arregaçamento social enorme dentro do Reino da França. Esse arregaçamento dentro do Reino da França se chama de as guerras de religião. Você tem as guerras de religião na França, elas acontecem de 1562 até 1598. E você tem um dos ápices dessas guerras de religião, o massacre da noite de São Bartolomeu, onde católicos dizimaram os huguenotes, como eram chamados os seguidores da tradição calvinista no sul da França. Em 1572 você tem um massacre, um banho de sangue enorme, que debates historicamente foi promovido a mando ou com a conivência da família real francesa. Efetivamente, o final da dinastia Valois, na transição para a dinastia de Bourbon na França. Então você tem esse tumulto interno forte na França, que se arrefeceria quando o primeiro Bourbon, que é Henrique de Navarra, que era um huguenote, ascende ao trono da França, mas só consegue efetivamente ascender ao trono da França quando se converte ao catolicismo. Então ele se converte ao catolicismo, ele mantém a França católica, mas ele concede um edito de tolerância, o edito de Nantes, na França, que irritará muitíssimo a igreja, e permite uma comatação que acontece na França muito caótica, muito instável, até que efetivamente no final a França, quando se fortalecer como potência líder do catolicismo europeu, revogaria o Edito de Nantes pelo Edito de Fontainebleau. Mas a disruptura social é muito intensa, e o papel primordial que a religião ocupa no coração e nas mentes, na sociedade, nessa época é tão intensa que a disruptura religiosa também gera disruptura social e política muito intensa.
né? Então você tem as guerras na França, você tem a reforma na Inglaterra. E aqui é preciso fazer um parênteses. O rei Henrique VIII, como todos sabem, é o mais famoso dos reis da Inglaterra, consegue ser um monarca de estilo absoluto mesmo na Inglaterra, com todas as tradições de governo limitado que a Inglaterra desenvolveu desde do início da Idade Média, conforme nós já abordamos na nossa aula sobre a Inglaterra medieval. Mas o rei Henrique VIII é famoso pelo caso das suas esposas, teve 6 esposas, na busca sempre de um filho varão que lhe permitisse estabilizar a sucessão por causa do trauma político da anarquia inglesa, que nós também estudamos na nossa aula sobre a Inglaterra medieval. Então, efetivamente, Henrique VIII starta a tradição anglicana ao separar a igreja anglicana da igreja romana pelo ato da supremacia que o parlamento aprova em 1534 para se divorciar de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena, que seria inclusive a mãe da rainha Elizabeth, que nós estamos vendo aqui toda a dinastia Tudor, né, depois de Henrique VIII. Henrique VIII, Eduardo VI, Mary, Maria I e Elizabeth I. Você tem, então, esse movimento, só que as pessoas focam demais no elemento de que ele queria se divorciar para casar com a amante. Não é isso estritamente. É impossível para qualquer monarca, por mais absoluto que seja, pode ser Luís XIV, pode ser um czar da Rússia, é impossível que o mero capricho de um homem faça uma transformação social tão intensa. E ele receberá, inclusive, as consequências da sua decisão, como, por exemplo, a peregrinação da graça, toda a resistência à dissolução dos monastérios, etc. Então, é claro que há um movimento pessoal muito forte. Tanto um rei absoluto tem um espaço, né, de imprimir a sua personalidade aos ditames do Estado muito forte. Mas ele só pode fazer isso porque há a consistência social que lhe permite fazer isso. Então é claro que existia uma ascensão das comunidades protestantes na Europa. Você tem teólogos, né, não apenas na época do Henrique VIII, como por exemplo o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que foi um dos reformadores, mas outros também, como por exemplo William Tyndale, que permitem, né, o espaço social para que venha a reforma, mas também na sequência do Henrique VIII, porque senão seria tão fácil desfazer o anglicanismo como acha-se que se desfez o catolicismo, e claro que não é assim. Claro que o processo é muito mais complexo, é muito mais lento, é muito mais custoso e depende de milhares de variáveis do que apenas o capricho do monarca. Então, quando Henrique VIII consegue fazer a ruptura para a igreja anglicana, que é sedimentada no curto reinado do seu filho, que era menor de idade, então do período da regência, né, do rei Eduardo VI, quando, por exemplo, sua filha Maria, católica, inclusive chamada dos protestantes, que vem o nome, cujo nome é Maria Sanguinária, porque queimou 300 protestantes na estaca, com um apoio geopolítico do seu marido, Filipe II da Espanha, o bastião da ortodoxia católica na Europa, ela não consegue desfazer o processo. Então, se fosse apenas o capricho, né, do rei Henrique VIII em fazer a igreja anglicana, seria também o capricho da rainha Maria em voltar ao catolicismo. E efetivamente não é assim que a história se desenrola. E é claro que o anglicanismo seria consolidado no reinado de Elizabeth I, a época de ouro da Inglaterra, o reinado elisabetano, que é o reinado que inicia a transição muito custosa, não eram tudo flores, mas uma transição muito custosa da Inglaterra do status regional para o status de potência que terá efetivamente durante a Idade Moderna, especialmente o início da Idade Contemporânea, o Império Britânico, né, que começa com a colonização da América, inclusive da Virgínia, em homenagem à rainha virgem Elizabeth I. Então, com a independência marítima vencendo a invencível armada espanhola, né, com o início da projeção
né, com o início do investimento na Marinha internacional, etc., tudo isso acontece no reinado da Elizabeth I, que também estabelece teologicamente a tradição anglicana como uma tradição própria, né, com o Richard Hooker, que é o maior dos teólogos da tradição anglicana, com o ato de conformidade, né, com o estabelecimento de uma via média mais ou menos consciente entre a reforma radical e a tradição medieval. Então, a reforma também acontece com todas as suas confluências políticas e idiosincrasias também na Inglaterra. E claro que a Igreja Católica não deixará que isso passe à mercê, né, dos seus próprios movimentos depuradores, que sempre tiveram, e nós comentamos alguns na nossa aula sobre cristandade medieval. A Igreja sempre também esteve atenta aos seus abusos, mas quando toca em teologia, o assunto é mais embaixo. E quando toca em teologia, não é apenas uma crítica moral prática ao estado das pessoas, mas a própria estrutura filosófica e teológica que lastreia a Igreja Católica. E aí, a Contra-Reforma se fará sentir, especialmente no Concílio de Trento, né, que é um concílio importantíssimo da história da Igreja Católica, um concílio dogmático que afirma, né, que lastreia, né, os dogmas católicos, que tenta depurar efetivamente aquilo que é dogma daquilo que é opinião teológica e estabelecer as bases efetivamente de salvaguardas filosóficas e teológicas intrínsecas ao pensamento católico em contraste ao pensamento protestante. E a resposta efetivamente filosófica e teológica da Igreja Católica ao protestantismo também fazendo também cânones disciplinares para também resolver o problema, né, prático da moralidade. Então você tem o Concílio de Trento, né, que vai de 1545 até 1563, e você também tem o Papa Paulo III autorizando a criação da ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus de Santa Inácio de Loyola, em 1534, que, né, promoverá a expansão do alcance da Igreja Católica também para o Novo Mundo e também fortemente num sistema educacional católico próprio, que inclusive fará frente ao movimento educacional protestante de disseminação da Bíblia para as massas. Então você tem, tanto no vetor protestante quanto no vetor católico, um vetor de internacionalização através das colônias e um vetor de depuração interna, inclusive de desenvolvimento educacional. Efetivamente, essas crises internas políticas dos países por causa da reforma, né, as guerras dentro da Alemanha, as guerras dentro da França, as trocas de reinados que levam às trocas de política na Inglaterra, acabará resultando, na verdade, em conflitos geopolíticos generalizados. E você tem, então, a partir de 1618 até 1648, a Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra europeia que coloca potências católicas tradicionais contra potências protestantes, mais a França por motivos geopolíticos, que efetivamente gerará uma tensão armada com lastro na religião, e efetivamente o que acontecerá é uma das guerras mais sangrentas da história da Europa, com 8 milhões de mortos, e a impossibilidade do extermínio mútuo. Então você não consegue, pela força das armas, resolver o debate teológico. Então você tem que efetivamente deixar o debate ser o debate teológico e buscar um outro sentido para a atuação estatal. E aqui, efetivamente, aquele princípio dentro do Sacro Império de que cada príncipe cuidará da religião do seu país aplica-se à ordem internacional. Então, os estados nacionais soberanos ganham a autonomia, inclusive sobre a sua política religiosa, no sentido de que isso é a grande transformação da modernidade. A religião passa a ser considerada não apenas o fato do Estado ter uma religião oficial, uma decorrência da estrutura transcendental da realidade. Então, o Estado é católico porque o catolicismo é a verdade, ou o Estado é protestante porque o protestantismo é a verdade, é impossível que fosse de outra forma, mas será uma decisão do Estado-nação soberano. Será uma decisão política que gerará consequências políticas para os seus cidadãos. E, inclusive, dará autonomia para o Estado de ser ou católico ou protestante, e até lá na frente, quando houver uma crítica mais geral, mais filosófica ao papel da religião
na sociedade também abrirá espaço para a escolha de nenhuma religião oficial no Estado laico. Então, existe um vetor de laicização da política, mesmo quando ainda existiam religiões oficiais, e há um vetor do reforço do Estado-nação como a identidade, como nós já dissemos na nossa aula sobre modernidade. Então, a identidade que unirá os povos não será a sua religião, será a sua nacionalidade. Então, o que faz com que um francês católico e um francês huguenótico, quando havia tolerância, é que ambos eram súditos do Estado Nacional francês. E eles se respeitavam porque essa era a ordem do Estado Nacional francês. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa nos países nórdicos, e a mesma coisa na Inglaterra, e a mesma coisa na Áustria, e a mesma coisa na Espanha. É claro que, no momento inicial, quando os estados definem suas religiões, eles definem as suas religiões em detrimento dos seguidores da outra. Então, uma perseguição dos direitos políticos, por exemplo, aos católicos na Inglaterra, brutal, uma perseguição contra huguenotes na França, brutal, e protestantes na Península Ibérica pelo Império Espanhol, mesma coisa. Então, efetivamente, é claro que no início é mais uma defesa da sua religião em detrimento dos seguidores da outra. Mas o princípio está estabelecido e o corolário é lógico, no sentido que a partir do momento que o Estado passa a definir a política religiosa, você deve seguir a política religiosa do Estado, não porque é a verdade filosófica, mas porque é comando do Estado. E outra, você deve respeitar a existência do outro, mesmo que herege, mesmo que papista, por causa do Estado. E é o Estado que vai falar, você tem que respeitar, mesmo que eu considere que está errado. Então, há uma ruptura, inclusive da lei e do papel da lei em proteger o certo porque é a verdade filosófica. E a lei passa a proteger aquilo que é a conveniência política do Estado. E é por isso que um dos conceitos da modernidade também é a razão de Estado. O Estado não é mais uma derivação da ordem estrutural, lógica, obrigatória, cogente, transcendental da realidade. O Estado faz política. E faz política com conveniência política e faz política através dos seus interesses nacionais políticos. E aqui, efetivamente, a Paz de Westfália de 1648, os tratados da Paz de Westfália, sedimentarão o conceito de Estado-nação soberano e inaugurarão a ordem internacional que vigora até hoje. A ordem internacional atual, baseada no Estado-nação e na diplomacia que prega o reconhecimento dos Estados-nações e o princípio de autodeterminação dos povos, etc., é fundada, ou pelo menos reconhecida, estabelecida, proclamada com concretude na Paz de Westfália de 1648. Então você tem a reforma, que não apenas avança no debate, avança na educação, avança na promoção da erudição para os povos, mas também quebra a homogeneidade da Europa Ocidental e leva a uma mudança do paradigma político na Europa e a consagração da modernidade, então, como uma ordem moderna focada no homem e na política, em detrimento da ordem medieval pré-moderna focada no transcendente e na estrutura do real. E é assim que a reforma completa esse tripé do que é a modernidade e nos permitirá avançar no aprofundamento dessa modernidade com movimentos mais tardios na Idade Moderna, como o iluminismo, o liberalismo e o romantismo. Então, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na próxima. Até lá!